Olá, olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como estão? Com saúde? Preparados e preparadas para continuidade aqui do nosso estudo? Bom, né, como anunciamos, né, sempre aqui, estamos dando continuidade ao estudo do nosso livro, Ao Encontro de Si Mesmo, né, lançado pela Interlitera. É bom repetir que essas aulas ficam gravadas aqui no mesmo canal. Na descrição do vídeo tem as playlists, né? Tem a playlist das aulas anteriores, então quem chegou por agora, quiser dar uma olhada nas aulas anteriores, pode ver também. Quem já viu pode rever, então vamos chegando, minha gente, para o estudo, que hoje é do capítulo 5, né? Vamos estudar o ego e os mecanismos de defesa, o tão falado ego, tão mal falado, coitado do ego, né? Todas as vezes a gente tem que fazer o trabalho de redimir um pouquinho esse papel importante do ego. Olha aí a turma chegando aí, Jairo, Márcio, Jamélia, Rai, a turma de Goiânia aí, Alejandro, buenas noites, Alejandro, Aurora e toda a turma aí de várias localidades. Bom, a gente seguir o estudo. Então, como ia comentando, é sempre importante a gente falar do ego, essa estrutura psíquica tantas vezes mal compreendida, tantas vezes difamada, injustamente até, mas claro, é preciso entender que todas as partes da estrutura psíquica são importantes. Então, o ego também tem sua importância. Todos os aspectos devem funcionar em harmonia. Então, o problema não é o ego em si, mas quando ele funciona em forma não harmônica com as outras partes da psique. Então, essa parte da psique, esse aspecto importante, esse centro da consciência, né, cada vez mais a gente tem que entender, para até mesmo para potencializar a sua parcela importante dentro do processo de individuação, que esse é o nosso papel. Então, quando a gente fala do ego, né, é importante a gente estar atento que no processo de autoconhecimento, precisamos realizar a viagem para dentro. Visitar lugares em nossa alma que por muito tempo permaneceram trancados, por conterem emoções e sentimentos difíceis ou dolorosos de serem enfrentados. Para a realização desse processo, o ego possui um papel importante a realizar, embora seja, às vezes, mal compreendido. E aqui a gente coloca até mesmo que muitas vezes o papel do ego é mal compreendido ou pouco compreendido. Precisamos fazer nossa jornada de autoconhecimento, nosso mergulho interior. E para isso é preciso que essa camada consciente, e quando eu falo camada consciente, é porque no ego passam os conteúdos da consciência. E aqui eu não estou falando consciência no sentido de sabedoria, no sentido de um aprendizado, mas daquilo que é perceptível. Todas as coisas que se tornam perceptíveis no campo da consciência passam pelo crivo do ego, porque justamente o ego é o centro da consciência. Ele não é o centro de toda a psique, como nós já vimos. O centro de toda a psique é o self, esse arquétipo da totalidade. Mas o self, ele precisa do ego também para se tornar consciente. Por isso que a gente diz, o papel, a função, não é destruir o ego, mas estruturá-lo. Estruturar o ego significa harmonizá-lo para que ele cumpra esse papel e permita cada vez mais que essa jornada de autoconhecimento, essa viagem para dentro de si, o processo de individuação,
ele também se vê de forma consciente. É como nos tornarmos cada vez mais observadores de nós mesmos, mesmo daquelas instâncias que a gente não controla. Olharmos as nossas emoções, observarmos os nossos sentimentos, nos prepararmos para a mudança de atitude, exercitarmos a mudança de atitude. Tudo isso são determinações, atitudes que passam também, precisam passar pelo campo do ego. Mas o que seria essa palavra ego que ali Freud vai popularizar, né? Popularizar essa palavra no campo da psicologia? Bom, então quando a gente fala de ego, a palavra ego significa eu. E popularmente responsabilizamos o ego sempre que identificamos comportamentos ou atitudes que reprovamos. Equivocadamente, muitos pensam que é necessário destruir o ego para evoluir, não é? E aí, claro, existem conceitos que vão ganhando outras dimensões de acordo com a forma que seja observado. Mas se a gente pensa no ego como um campo em que o material consciente vai sendo organizado, não tem como destruir o ego. Destruir o ego seria provocar uma cisão enorme, intensa na psique, que a gente aborda até quando fala de transtornos como a esquizofrenia. Claro que esquizofrenia tem diversos graus e diversas modalidades que precisam ser estudadas, mesmo porque hoje já com tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, muitos portadores de esquizofrenia têm acesso a uma vida, não é, muito ativa até mesmo. E esse não é o problema. O problema é quando há uma cisão total. E as ações da consciência são desprovidas de razão e de lógica. Por isso que a gente fala, não é necessário destruir o ego, pelo contrário. Fazer isso é adentrar-se num transtorno de difícil solução, de difícil tratamento. O papel é estruturar o ego. O nosso caminhar é estruturá-lo para que ele atue da forma mais harmônica possível. Daí esse ponto, né? O ego não precisa ter esse peso todo, como é colocado aqui na imagem, como se fosse a pedra de Sísifo, né? Muitos devem lembrar de Sísifo, aquele que, por punição a ter enganado a morte, é condenado a carregar uma pedra, que toda vez quando ele chega lá no topo, a pedra volta lá para a parte de baixo, e ao trabalho de Sísifo, né? O próprio nome já diz. Mas o ego, né? Ele precisa dessa harmonia com a totalidade que nós somos. E também, à medida que nós nos desenvolvemos, vamos estruturando. É um processo que acontece no decorrer da própria existência. Vai acontecendo a estruturação do ego, mesmo porque vamos passando por diversas etapas, diversos momentos nessa nossa caminhada. Por isso mesmo é preciso ressaltar, mas o ego é peça importante para o nosso desenvolvimento psicológico, pois só nos tornamos conscientes porque temos ego. Ele é o centro da consciência, e todos os conteúdos psíquicos inconscientes podem tornar-se conscientes somente se passarem pelo ego. É a própria definição. Os conteúdos da psique só se tornam conscientes quando passam pelo ego. Não quer dizer que o ego seja o dono da casa. O centro de toda a psique é o self. Agora, a estrutura do ego, ela é importantíssima para nós sabermos lidar. Lidar tanto com os desafios que vêm de ordem externa, como os desafios internos. Tanto os conteúdos que nos chegam por meio de outras pessoas, as emoções,
como também os conteúdos que provêm do nosso inconsciente, como falamos oportunamente, quando temos sonhos, quando certos pensamentos invadem a psique, e o ego tem maior ou menor dificuldade para lidar com esses conteúdos. Então, claro que isso aqui é um resumo, a gente precisa ter em mente que é o ego que vai fornecer à personalidade uma certa identidade, uma característica de saber lidar com o nosso ontem, com o nosso hoje e, ao mesmo tempo, se programar para o futuro. Tudo isso fazemos no campo da consciência. E, claro, mesmo sendo um campo diminuto em termos de conteúdos da psique como um todo, é um conteúdo importantíssimo. Em algumas metáforas, nós comparamos o ego como se fosse um porteiro. O porteiro da casa, ele fica ali entre o inconsciente e a consciência, selecionando o material que chega, observando esse material que chega, porque não é ele que traz, digamos assim, esses conteúdos, mas os conteúdos passam por ele. E, ao mesmo tempo, conteúdos que faziam parte do campo da consciência e que muitas vezes voltam, retornam para o inconsciente, porque não precisamos ter todas as lembranças, todas as memórias no campo da consciência. Algumas se deslocam ao inconsciente e não tem nenhum mal nisso. O problema surge quando há certa tensão e determinados conteúdos têm uma certa resistência para adentrarem no campo da consciência. Certas memórias, certas lembranças, certos incômodos de sentimento. O ego cria como se fosse uma tensão, uma reação. Tudo isso, claro, se comunica com os temas que nós tratamos anteriormente. A própria sombra, aquela parte rejeitada do ego. Se tem uma parte rejeitada pelo ego, existe uma certa dificuldade do ego aceitar esses conteúdos que provêm da sombra. Assim também os complexos. Certos complexos trazem emoções que são dolorosas de serem sentidas e causam certas reações. E aí, o que o ego faz? Ele começa a estruturar mecanismos que nós chamamos mecanismos de defesa. E aí é que está, como a gente coloca no livro. O problema é que o ego, por insegurança ou imaturidade, dentre outros conflitos que o aturdem, frequentemente se furta aos desafios naturais da existência. Aqui a gente já começa a adentrar por um campo em que a estrutura do ego não está sabendo lidar com os conflitos que provêm do inconsciente. A estrutura do ego se mostra frágil, imatura, insegura, desestruturada, para lidar com as demandas que vão chegando, sejam de ordem externa, sejam de ordem interna. Daí é que surgem esses mecanismos de defesa. É como se, de certa forma, o ego ele temesse determinados conteúdos ou enfrentamentos. E para isso ele desenvolvesse certos mecanismos. Daí nós vamos falar de alguns mecanismos de defesa do ego. Claro, não vamos abordar todos aqui, porque a psicanálise estudou muito desses mecanismos, Jung traz em sua obra, Joana de Ângeles analisa na série psicológica também alguns desses mecanismos de defesa e vocês podem aprofundar no livro, tem algumas descrições, mas existem outros mecanismos de defesa e o importante é que cada pessoa olhe que mecanismo de defesa eu costumo utilizar, porque isso é válido para a gente perceber qual é a estrutura do nosso ego. Como é que eu lido com os enfrentamentos que a vida me traz? Como eu lido com os desafios existenciais? Não para a gente só saber intelectualmente, mas também se preparar
para tentar um outro tipo de abordagem perante os desafios existenciais. Porque aquilo, o que eu não quero ver, não deixa de existir. A criança, muitas vezes, ela, na brincadeira, ela se esconde, coloca a mão ou algo na frente dela, como se a pessoa não a visse. Mas a gente sabe que no processo psíquico isso não acontece. O que tiramos da nossa vista vai retornar em algum momento. Então, o ideal é que nós percebamos qual ou quais mecanismos de defesa são mais ativos dentro da nossa dinâmica psíquica, para que a gente possa construir, elaborar, estruturar outra forma de enfrentar os desafios existenciais. Tudo bem até aqui, gente? Deu para fazer aqui um resumo aqui do ego. Claro que falamos pouco aqui, resumidamente, né, do ego, que é essa estrutura importantíssima, pouco ou mal compreendida, muitas vezes colocada como vilão da história, mas a patologia do ego se chama egoísmo. Esse é o problema a ser combatido. Esse é o processo que mostra a desestruturação total do ego, né? E aí a gente precisa voltar para poder verificar como está nesse momento a estrutura do ego, não é? Ok, Luciano, bem-vindo, meu amigo, de retorno aqui ao estudo. Então, já que está tudo bem até aqui, vamos prosseguir falando um pouquinho aqui dos nossos mecanismos de defesa. O primeiro que nós vamos falar se chama compensação. O que a ideia de compensação sugere? Por meio da compensação, o ego tenta direcionar a maior parte da sua energia e dedicação a algum aspecto que a pessoa julga ser valoroso, na tentativa de desviar a atenção das debilidades, e debilidades aqui eu coloco entre aspas, né, porque teria várias motivações ou várias formas de ver isso, com as quais não sabe lidar. E aqui é o seguinte, né? Imaginemos alguém que tenha dificuldades no campo relacional. E aí essa pessoa passa a evitar as relações, o diálogo, e de repente se fecha no mundo intelectual, porque aquilo parece ser a sua praia. Não que não possa ser sua praia. Ou então se dedica a um esporte, né, individual, que não precisa ter muita troca com as pessoas, porque aquilo passa a ocupar grande parte da sua vida e ela não tem que lidar com aquilo que lhe angustia. Então, nós falamos de compensação. É como se toda a energia da pessoa, grande parte da energia da pessoa, fosse voltada para aquele campo existencial. O grande problema é que quando a gente faz isso, outros campos da vida perdem força e perdem energia. Portanto, quando a gente fala de compensação, é como se tivesse um grande deslocamento de energia vital só para uma parte da nossa vida, né? Eu vejo muito na terapia, né? Às vezes, por exemplo, pacientes que falam só do trabalho, e trabalho, e trabalho. Trabalho é importante, claro, é essencial para a nossa vida, mas a nossa vida é só trabalho? Não é. Muitas vezes a gente compensa, né? A gente vê pessoas que se dedicam enormemente ao trabalho e passam daquele ponto do que seria uma virtude para adentrar por uma compensação. Porque muitas vezes isso mostra a dificuldade de lidar com o campo relacional, familiar, o campo do sentimento, e deslocam parte da vida para aquilo. Então, se eu compenso demais em algo, né, e até nos transtornos também, alguns a gente fala da questão da compulsão, que termina sendo uma forma de compensação também, muitas vezes é preciso observar do que estou querendo fugir. Na tentativa de compensar
minha vida somente nesse aspecto. Então, se perguntar, se questionar, para poder, a partir disso, redirecionar a energia também para aqueles outros pontos da vida que estão sendo esquecidos. E aí, quando a gente fala de compensação, existe um outro mecanismo que a gente chama de deslocamento, né? Vamos ver se vocês vão se identificando aqui, vão percebendo mecanismos, né? É importante a gente fazer essa avaliação. Em que momentos? Porque se são mecanismos de defesa do ego, em um momento ou outro a gente pode acessá-los. E isso não é necessariamente patológico. A patologia, ela se configura quando isso se torna uma dinâmica quase natural do ser, né? E acontece com grande frequência, demonstrando a dificuldade do ego em lidar com alguns conteúdos e situações. Em algumas situações adversas, não nos sentimos confortáveis em demonstrar as emoções. E pode ocorrer que as desloquemos para algum objeto ou pessoa em outro momento, que não necessariamente tem a vinculação com a ocorrência inicial. Então, pensar, por exemplo, em algum momento em que ficamos incomodados com algo, né? Acontece muitas vezes no trabalho, por exemplo, na relação hierárquica, né? Tem um superior hierárquico, uma superiora hierárquica, e aí diz alguma coisa que nos desconforta, e nem sempre a gente se sente à vontade ou tem a coragem necessária para dizer tudo o que queria dizer, para colocar, e aqui eu boto entre aspas também, a pessoa no lugar dela, e aí toda aquela emoção represada naquele momento, ela pode ir para um outro momento. E a pessoa chega em casa, briga com o cachorro, briga com a família, joga as coisas, né? Muito cena de novela que a gente vê, muitas pessoas jogam copo, não só na novela, né? Claro que acontece também no dia a dia. Joga o copo, quebra coisa, então a gente fala que há um deslocamento. Algo que incomodou, trouxe a energia da raiva intensa, do medo, da frustração, da indignação. E se a pessoa não canalizou naquele momento a emoção, ela pode muitas vezes deslocar. E aí a gente volta àquela questão. É um mal em si? A questão não é essa, né? Muitas vezes pode ser até menos arriscado o deslocamento, né? Pelo menos quando vai para um objeto neutro. Mas o problema é quando a gente não faz disso uma observação para tentar construir uma forma de expressar as nossas emoções de forma madura. E termina fugindo desse campo emocional naquilo que causa desconforto. Aí, esse mecanismo de defesa do deslocamento passa a ser algo que mostra uma parte a ser aprimorada no comportamento, na atitude das pessoas. E aí, né, o trabalho com o deslocamento é tentar perceber a emoção que não foi vivenciada de forma correta, da emoção, né, do sentimento que veio à tona. E aí, trabalhar novamente, né? Pois é, William, é difícil, né? Às vezes nos deparamos com esse problema, né? Lidando com a autoridade. Mas aí é que tem que voltar, né? E se perceber, peraí, que medo essa pessoa me acessa? Que emoção vem à tona quando eu me deparo com essa situação? Falo de medo, mas pode ser uma raiva, né? Normalmente tem uma associação do complexo que nos leva para outro momento, né? Já atendi casos que a pessoa sentia grande dificuldade com a autoridade, mas fazendo toda a anamnese, aprofundando o olhar terapêutico, ela conviveu com um pai que era muito autoritário. Então, e essa autoridade vinha acompanhada de violência, no caso dela, né? Então, isso trazia uma predisposição negativa que ficou gravada no complexo
de uma violência, todas as vezes que ela se deparava com uma voz mais enfática, por exemplo. Então, é preciso, muitas vezes, perceber essas sutilezas para que, verificando o complexo, esse complexo possa ser trabalhado e a gente não precise mais deslocar, porque estaremos nos estruturando cada vez mais para enfrentarmos os problemas à medida que forem surgindo, e aqueles que a gente não sabe lidar no momento também, refletir, ver que ponto emocional foi tocado, para fazer disso também uma jornada de autoconhecimento. E quando a gente fala de mecanismo de defesa, claro que tem um que é o campeão de todos, né, que eu acho que vocês até adivinham qual é. A gente está falando, claro, da projeção. Né? Falamos um pouquinho quando estudamos a sombra, da projeção. E o que acontece com a projeção? Pela projeção, passamos a identificar nos outros características que são difíceis de ser reconhecidas em nós mesmos. Por isso, todo incômodo exagerado que temos com alguma pessoa ou algum tipo de comportamento inadequado, facilmente identificado no outro, normalmente aponta para algum aspecto da nossa personalidade que não conhecemos ou não desejamos ver. Né? E aí é importante verificar a projeção, porque ela acontece muito, não só nas questões que a gente julga negativa, mas também na admiração excessiva, que a gente pode estar projetando parte da nossa psique no comportamento do outro. Algumas pessoas perguntam, mas Cláudio, então quer dizer que eu sou igual à pessoa? Não se trata disso. Não se trata disso, mas que o seu incômodo em relação à pessoa, ou a atitude da pessoa, o comportamento da pessoa em algum instante, pode ser algo que, né, incomode de maneira frequente, aponta para o seu sentimento. E é esse sentimento que precisa ser olhado, porque, né, na dificuldade em observar a minha sombra, eu projeto na outra pessoa. Na dificuldade de reconhecer os meus momentos de egoísmo, de arrogância, de orgulho, de vaidade, de inveja, de ciúme, muitas vezes eu posso identificar facilmente esse comportamento nas outras pessoas, me incomodar com isso. Por quê? Porque, na verdade, tem um incômodo interno também. É aquela parte que eu não quero reconhecer em mim, que eu tenho dificuldades, sinto dificuldades em lidar. Por isso, o olhar vai tão facilmente identificar a outra pessoa. E aí a gente volta. Não é que a outra pessoa não possa também ter esse problema, mas aí a questão é com ela resolver. Não é que essa pessoa também não possa incomodar várias pessoas, porque acontece também uma pessoa ser um incômodo para muitas pessoas, mas o seu incômodo, a forma que você o vive, a forma que você percebe o seu incômodo, ela é muito particular. Por isso que no caminho terapêutico a gente costuma dizer, siga a sua emoção. Perceba a emoção que vem à tona, perceba o sentimento que vem à tona, tente refazer o caminho da história desse sentimento, porque isso normalmente nos conecta a situações que têm vinculações com os nossos complexos, com a nossa sombra. E se a gente fala de projeção, né, da projeção como mecanismo de defesa, o caminho é o autoconhecimento, né, e principalmente o desenvolvimento de virtudes como a humildade de reconhecer que temos certos aspectos em nós não trabalhados, que precisam de aprofundamento, reconhecimento da nossa humanidade, da nossa capacidade de errar, né? E erramos, mas que isso cada vez mais sirva como um processo de estruturação desse ego para que a gente tenha maturidade suficiente para poder olhar para a nossa sombra e investir em
transformá-la para não precisar projetar em outras pessoas. Mas acontece também, né, não só da projeção ser o incômodo, mas do ego ser capturado pelo comportamento de algumas pessoas e tentar incorporar isso como se fosse o próprio comportamento. E daí a gente está falando do mecanismo de defesa chamado introjeção. Na introjeção, incorporamos em nosso comportamento algumas características de outras pessoas, seja por admiração ou por insegurança em nossa forma de ser. Acontece muito, né, mas não exclusivamente, na infância e na adolescência, né, principalmente nesse processo ainda que o ego está se desenvolvendo, tentar imitar a fala, imitar o comportamento, né? Por isso que a gente fala da importância do exemplo, imitar a atitude, se coloca na roupa dos seus heróis, né? Dos seus artistas, dos seus desportistas, tentando imitar aquele comportamento, porque o ego ainda não tem uma certa consciência do si mesmo, e a introjeção pode acontecer, não é? Mas a gente tem que lembrar, enquanto mecanismo de defesa, é importante observar que nós somos indivíduos. E indivíduo, na sua etimologia, quer dizer não dividido. Somos singulares, temos nossas singularidades. Então, claro, a gente pode admirar alguém, normalmente admiramos algumas pessoas, mas o que cabe bem em uma pessoa nem sempre cabe muito bem na outra pessoa. A gente pode admirar certas virtudes, trabalhar por desenvolver virtudes, mas ter atenção à nossa singularidade, à nossa individualidade, até mesmo naqueles aspectos que a gente acha que pode ter o outro como modelo, vivenciar isso a partir da minha singularidade enquanto indivíduo, e aí fazendo isso, estaremos trabalhando, sim, o mecanismo de defesa da introjeção para que a gente não precise imitar modelos externos. Tão em voga nos dias atuais, né, quando a gente tem a potência das redes sociais trazendo comportamentos estereotipados, mas que ao mesmo tempo gera um alerta perigoso. Gera um alerta perigoso, porque se a gente faz isso, a gente pode entrar na massificação, que é o oposto da individuação. O processo de individuação é me tornar o indivíduo que eu nasci para ser. Esse é o desafio do processo de individuação. E nesse processo de individuação, nós somos convidados a lidar de forma madura com os conflitos e não fugir do mundo dos sentimentos. Jung, quando ele estudou as funções psíquicas, ele trazia de um lado a razão, a função pensamento, né, que regia a razão, do outro lado, né, que seriam par de opostos, mas não que seja um contra o outro, a função sentimento, também a função sensação e a função intuição, de acordo com a característica do indivíduo que se mostraria introvertido ou extrovertido. E quando a gente fala da função pensamento, da razão, muitas vezes as pessoas fogem para esse campo também no mecanismo de defesa chamado racionalização. Não é? Como é que isso funciona? A racionalização é um mecanismo pelo qual se busca justificar um erro utilizando-se de argumentos racionais, ainda que esses contrariem o senso crítico e a integridade moral. A pessoa tenta proteger-se usando a razão para defender de suas próprias atitudes equivocadas. Então, aqui temos parte do processo de racionalização, é aquele o indivíduo comete um equívoco, mas como ele não sabe lidar com a própria sombra, muitas vezes, vai tentar utilizar argumentos racionais,
né? É a racionalização para justificar o seu ato. Ou pode acontecer também uma outra vertente da racionalização. Eu tenho dificuldade de lidar com certo sentimento, né? Por exemplo, ia fazer uma prova, colocava muita expectativa naquilo, por isso ia de certa forma, né, me levar a um lugar que eu queria, de valor, de destaque, e eu não passo na prova. E a frustração é tão grande daquilo, que eu não passei daquilo, que eu não fui selecionado para aquilo, e eu me desvio dizendo, não, mas também eu não queria muito, né? Aquilo ia me atrapalhar, então tento utilizar argumentos racionais para fugir do meu sentimento. Pois é, Rai, é difícil, né? Às vezes, para justificar certas emoções, a gente vai usando. E esse é o contexto, né? Ou para tentar fugir das nossas emoções. Tentamos fugir desse processo de lidar com a emoção que certos eventos nos provocam, racionalizando, ou fazemos isso até antecipadamente, tentando nos precaver, né, de não adentrar pelo campo emocional, principalmente quando ele é desafiador para nós. Então, se a racionalização ela é o mecanismo preferencial de alguém, é preciso se perguntar: de qual ou quais emoções eu estou fugindo? Que história essas emoções me trazem a ponto de eu querer ficar preso aqui na razão, até como forma de compensação, e aí a gente vê como os mecanismos de defesa muitas vezes conversam entre si, né, porque a gente separa de maneira didática, mas na psique, muitas vezes, eles funcionam ali interligados uns nos outros como forma de tentar proteger o ego, mas nem sempre o fazem, porque terminam nos afastando de quem somos efetivamente. Não é? A Adriana traz uma questão aqui. Na massificação, caímos na normose, Cláudio. A normose foi um conceito desenvolvido por Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e meu amigo Roberto Crema, né, que tem um livro aí, A Normose, a Patologia da Normalidade, e justamente, né, muitas vezes caímos nessa normose do ser que faz todas as coisas normais, adentrando-se pela massificação, como se isso trouxesse um certo alívio para o indivíduo não ter que lidar com suas questões, só que isso termina gerando mais tensão, porque faz com que o indivíduo fuja da própria alma. Só que a própria alma vai cobrar, né? Em algum momento a alma cobra, e aí essa tensão que a gente tenta tanto fugir vai vir à tona, muitas vezes de maneira ainda pior. Por isso que quando a gente fala de racionalização, é importante fazer esse processo de olhar para si, para não ficar anestesiado, né, Rai? E é curioso que uma das traduções de Narciso diz que a palavra deriva de narquê, né? Um certo entorpecimento da pessoa em relação ao si mesmo, em relação a quem se é efetivamente. Não é? E aí a Ana Cláudia aqui traz uma outra questão aqui, deixa eu ver. A linha é muito tênue entre procurar compreender e aceitar uma negação muito desejada em nossa vida. Sinto que fiquei confusa. Né? Entre procurar compreender e aceitar uma negação. Você diz respeito a uma parte negada, Cláudia? Depois aqui, tente esclarecer para mim aqui, porque para mim não ficou muito claro agora, viu? Mas passa aqui para mim se for alguma dúvida aqui que eu possa ajudar, né? Se for referente à emoção que a gente nega, não é? Porque se é uma emoção negada, é a negação também um dos mecanismos de defesa, é como se o ego construísse uma certa barreira para lidar com aquilo que traz um desconforto. Por isso que a gente fala da estruturação do ego. Quanto mais eu me estruturo para lidar com essa amplitude de emoções que nós sentimos,
melhor resposta eu terei para os desafios que a vida nos traz. E a vida traz muitos desafios para a gente. A vida vai nos desafiando a cada instante, né? Muitas vezes nos surpreendendo até com os desafios que traz. E quanto mais eu me preparo para lidar com isso, melhores respostas terei. Agora, se os mecanismos de defesa, eles colocam uma barreira muito grande contra esses sentimentos, aí isso entrava a nossa individuação. É como se criasse um certo bloqueio ao nosso próprio processo de individuação. E aí, claro, não é motivo para a gente se preocupar demasiadamente, né, desse processo. Assim, temos mecanismos de defesa, fazem parte do processo do ego, às vezes tiram um pouco da carga emocional, mas o problema é quando isso passa a ser usado com constância. Aí estamos fugindo de nós mesmos. Sim, a Ana Cláudia aqui lá atrás. É o exemplo que deu sobre passar em um concurso e é cheio de emoção que foi negada quando não alcançamos o que desejamos. Exato, Ana Cláudia. Assim, às vezes racionalizamos tentando criar certas narrativas. Não queria muito, né? Eu sabia que não ia passar, né? Algo dentro de mim dizia que não ia acontecer, né? Na hora certa isso vai vir. E nem sempre essa fala racional, ela traz a verdade do sentimento, né? Que pode ser um sentimento de grande frustração, de decepção, que pode trazer à tona um certo complexo de inferioridade às vezes. Por isso que nós falamos disso como um mecanismo de defesa, de racionalização, tentando explicar ou fechar o espaço para um sentimento que às vezes pode ser de decepção. É importante entrar em contato com essa emoção, verificar, peraí, né? Ok, eu estou me sentindo assim, mas eu me preparei convenientemente, eu fiz o que podia e devia, eu sei lidar também com frustração, e aí quando a gente volta para o caminho da emoção, né, como a Geni traz aqui, a emoção espontânea é libertadora, porque a gente não tenta controlar, a gente passa a aceitar da melhor forma e até mesmo entender determinados momentos de fragilidade. Por isso que a gente faz a seguinte ressalva, né? E os estudiosos fazem essa ressalva. Até certo ponto, a psicologia considera natural o uso desses mecanismos, cujo objetivo é procurar manter o equilíbrio psíquico, afastando da consciência fontes de insegurança, perigo, tensão ou ansiedade. Então, aquele ponto. Ter mecanismos de defesa não é patológico por si só. A patologia, e aí eu coloco entre aspas aqui, vem quando são usados com constância, regularidade, tentando nos afastar das emoções naturais da vida e dos enfrentamentos necessários, criando certos bloqueios e dificuldades para o processo de individuação. Aí sim, os mecanismos, né, passam a ser tomados nas condições de sintomas neuróticos que nos distanciam da nossa própria alma. É por isso que é importante buscar o remédio para esses mecanismos de defesa, para que a gente construa, no lugar deles, mecanismos de enfrentamento. Então, já que a gente olhou aqui alguns desses mecanismos, né, deixo como exercício terapêutico aqui para que vocês observem, tentem mergulhar em si, verificar qual ou quais mecanismos eu costumo utilizar com mais frequência e que tipo de enfrentamento eu posso trazer e fazer agora, para que cada vez mais meu ego se sinta preparado para lidar com isso e enfrentar. Né? E como lembra Marie-Louise von Franz, de fato, cada vez que o ser humano volta-se honestamente para o seu mundo interior e tenta conhecer-se, não remoendo pensamentos e sentimentos subjetivos, mas seguindo as expressões da sua própria natureza objetiva, como sonhos,
e as fantasias genuínas, mais cedo ou mais tarde o self emerge. O ego vai encontrar, assim, uma força interior onde estão contidas todas as possibilidades de renovação. E aí é esse ponto, né? A gente entender que temos em nós mesmos todas essas possibilidades e potencialidades de renovação. Se ainda não nos sentimos preparados para lidar com determinados enfrentamentos, vamos dando o próximo passo. Que tipo de atitude eu posso ter hoje que vai me aproximar mais de uma forma madura de lidar com esse problema, com esse contexto, com esse desafio? E aí a gente vai exercitando cada vez mais isso e nos libertando para que não precisemos ficar reféns dos nossos mecanismos de defesa do ego. E é isso, gente, é um resumo aqui dos mecanismos de defesa do ego, né, do papel importante do ego na psique, né? Espero que tenha conseguido aqui dar uma pincelada nesse tema. Estudem o livro, né? Na descrição do vídeo, quem não tem o livro ainda, na descrição do vídeo tem um link, né, para poder adquirir, quem puder. Então, fica aqui, né, as nossas reflexões de hoje, lembrando que temos aula a cada 15 dias, né? Então, continuaremos depois. Próximo capítulo é o capítulo 6 do livro, Qual a Nossa Verdadeira Busca? Então, vamos pensando aí, depois de pensarem no ego e os mecanismos de defesa, pensar aqui, qual é a nossa verdadeira busca? Tá bom, gente? Então, ó, o link tá aí, a playlist também está na descrição, para quem quiser ver as aulas anteriores ou rever as aulas anteriores, e fiquem bem. Grande abraço aí a essas amigas e amigos queridos aí que nos acompanharam hoje. Tá bem, gente? Grande abraço, saúde e paz para vocês, para todos nós.